Reverendo Hernandes Dias Lopes. Eis-me aqui. Coisa boa ter esse espaço com o senhor aqui, viu? Bom demais, viu, Tiago? Para falar sobre nossa vida cristã, sobre Bíblia. Amém. Quero agradecer aqui ao reverendo Arival, a nossa equipe de pastores, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, por oferecer esse espaço para a gente bater papo com você aí de casa. Aproveite para mandar sua pergunta para cá. Não faça isso agora, acompanhe o programa com a gente. No finalzinho do programa, abre seu e-mail, manda a sua participação para cá, manda um oi pra gente, tá bom? A gente está aguardando a sua participação, o e-mail tá aí embaixo. Eu quero já começar Então vamos lá. com a pergunta do Mateus. O Mateus mandou a seguinte pergunta para nós. Pastor, Deus fala algo de forma específica sobre a vida de alguém ainda hoje? Tipo a revelação. Ô, Tiago, nós tivemos um programa bem parecido com esse, né? Recentemente. E a pergunta do Mateus é uma pergunta recorrente no programa. A grande questão é entender, Tiago, a revelação de Deus. Lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 1, Deus diz que Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas. Mas nesses últimos dias, nos fala pelo Filho. Então você tem a revelação de Deus que é progressiva. No Velho Testamento, Deus usou várias formas de falar. Através de sonhos, através de visões, através de mensagens angelicais, através de consultas do Urim e Tumim. Mas a revelação, ela agora está completa. Ela fechou o cânon, diríamos nós, né? Os livros canônicos já estão fechados. Não há hoje nenhum concílio que esteja aí discutindo se deva acrescentar este ou aquele livro à Bíblia, ao cânon dos livros inspirados. De tal maneira que Deus pode até, em ocasiões especialíssimas, nos dar um alerta, mas não revelação nova. Por exemplo, é possível que você esteja, por exemplo, numa caminhada, numa estrada, e lá no seu coração um impulso, vai por aqui, não por ali. Deixa eu dar um exemplo muito interessante que eu escutei esta semana. Eu achei muito interessante, o meu dentista, ele é já um senhor, um estudioso, um camarada cientista, ele dá palestra no mundo todo, ele dá palestra na NASA, dá palestras nas principais universidades do mundo, o cara é bam. E ele me contou essa história e eu fui verificar no Google e conferir a história. Em 1982, ele estava, acho que 82 mesmo, ele estava dando uma palestra, foi convidado para dar uma palestra em New Orleans, no estado de Louisiana. E ele disse que quando chegou, ao que foi pegar as malas, sentiu uma dor muito forte. E fez todo tipo de exame e não descobriu a dor. Aí deu 4 dias de palestras, sentindo dor. No outro dia cedo ele embarcaria para outra cidade dos Estados Unidos. E naquela noite, ele teve um sonho. E ele sonhou chegando no aeroporto, vendo a aeromoça, a cor do avião, o número do voo. E quando ele entrou no avião, sentou-se, isso no sonho, sentou-se do meio para trás. A hora que o avião decolou, uma bola de fogo vem da frente do avião e bate nele. Quando bate nele, o avião explode e ele acorda. Coração acelerado, olhou no relógio, 5 horas da manhã, ele sairia às 6, já levantou, foi para o aeroporto mais cedo. E chegou, para surpresa dele, a moça que ele viu no sonho, era parecida com a moça que ele estava vendo para atendê-lo. Para surpresa dele, a cor do avião e o número do voo eram o mesmo, que ele viu no sonho. Ele chegou para a moça e disse, olha, eu gostaria de mudar meu voo para amanhã. Eu não vou embarcar nesse voo. Mas também não explicou por quê. E a moça, então, adiou o voo dele, pegou um táxi para voltar para o hotel. E quando ele está no táxi, no meio do caminho, deu um estalo na cabeça dele. Não é justo eu não embarcar e não avisar por que eu não estou embarcando. Voltou, pediu para o taxista, volta para o aeroporto. Chegou na mesma moça que atende o solarguista, ele fala com o responsável do voo.
tal que eu iria embarcar. O que o senhor quer? Não, é confidencial, eu só posso falar com ele. É uma questão de segurança do voo. Aí, obviamente, isso gera uma tensão. O cara veio e falou, olha, eu tive esse sonho, eu era passageiro desse voo, eu não vou embarcar nesse voo. E se eu fosse o senhor, não deixaria esse voo decolar, sem fazer uma análise mais rigorosa nessa aeronave. O cara olhou para ele e falou, esse cara é doido, muito obrigado, mas deu pelota. Pegou o táxi, voltou para o hotel, ficou no mesmo quarto. Quando o maleiro está levando as malas dele para o quarto, perguntou, o senhor quer que liga a televisão? Sim, pode ligar. Quando liga a televisão, estava dando a notícia que o avião, aquele voo, decolou e explodiu. E morreram 162 pessoas. Foi o maior acidente aéreo do ano, um avião da Panam. Ou seja, é possível que Deus nos dê algum alerta, em ocasiões especialistas, de alguma coisa. E é prudente você perceber isso. Agora, revelação de Deus nova, uma mensagem nova. Paulo diz lá em Gálatas 1, ainda que venha um anjo do céu e pregue outro evangelho, além desse aqui, seja anátema, rejeitado. Então, não tem novas revelações, não tem novo conteúdo, não tem outro evangelho. Você quer saber a vontade de Deus? É a palavra de Deus. Em ocasiões muito especiais, Deus pode talvez nos alertar de alguma situação e nós seremos prudentes em entender isso e fazer a escolha mais sensata. Reverendo Hernandes, vamos falar agora com a Flávia Regina. Pastor, a queda dos anjos vem antes da fundação do mundo. Então, o mal já existia antes do pecado? Bom, a pergunta dela, ela está fazendo uma declaração ou está fazendo uma pergunta? Primeiro ela faz a declaração, a queda dos anjos vem antes da fundação do mundo. O que não é verdade. Esse é um ponto que precisa esclarecer. E a pergunta, o mal já existia antes do pecado? Então veja bem, essa é uma afirmação que não tem base na Bíblia. Quando a Bíblia diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, a palavra hebraica shamaim, céus, inclui não só o céu que você vê olho nu, ou o céu, espaço sideral que você não vê olho nu, como o terceiro céu, que é o trono de Deus. E está incluído os seres angelicais. Os anjos foram criados. E quando você vê que a criação do universo, feita por Deus, e a descrição termina no capítulo 1, versículo 31, está escrito: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Muito bom. Então, não é possível que Deus tenha feito os anjos num período dentro da eternidade, antes do tempo, porque no princípio criou Deus os céus e a terra, tem tempo, tem espaço, tem massa. Que quando Deus cria, os anjos já existiam. E não só existiam, mas já tinham caído parte dos anjos. Isso é conjectura. Não tem base nenhuma na Bíblia. Foi depois que Deus criou, e a Bíblia não diz quando, é que houve a queda angelical. A queda angelical sucede à criação e precede a criação, a queda humana. Porque depois então vem a queda de Lúcifer. Se nós entendemos Apocalipse 12, 3 como um terço dos anjos que caíram com ele, essa queda só vem acontecer depois da criação, porque os anjos também foram criados, e a queda angelical precede a queda humana. Porque agora Adão e Eva são tentados. Lá no Éden caem, né, por uma ação de um ser maligno, né, que a Bíblia chama de antiga serpente, que é Satanás. Então não é verdade que os anjos foram criados antes. Porque a tentativa disso, Tiago, e eu vou dizer por que tem essa ideia. É a ideia de que Deus no princípio criou os céus e a terra,
E aí passaram milhões de anos, vem a queda angelical, e a terra ficou sem forma e vazia, tornou-se sem forma e vazia, com a queda dos anjos, veio o abismo. Mas essa leitura é errada. Não diz o texto que a terra se tornou sem forma e vazia. É só ler o texto. Versículo 2, a terra, porém, estava sem forma e vazia. Ela não se tornou sem forma e vazia. Então, essa tese aí da queda angelical, depois de milhões de anos da criação, que gerou o abismo, e Deus vai, então, restaurar o caos da queda, não tem base bíblica. Isso aí, Tiago, é uma tentativa muito sutil para tentar juntar cristianismo com darwinismo. É daí que vem essa chamada teoria da evolução teísta, que Deus criou, mas criou pelo processo da evolução. A Bíblia não ensina isso. Não tem base bíblica isso. Muito bem. Flávia, está aí então o esclarecimento da sua participação. A gente vai para a última pergunta do Trocando Ideias de hoje, a pergunta do Rafael Trajano. Pastor, na minha igreja eu sinto dificuldade dos membros participarem do culto de doutrina, o ensinamento da palavra. Ele pergunta como encorajar e demonstrar a importância desse culto para que os membros possam estar presentes e crescer na graça do conhecimento. Esse é um fato muito curioso. Talvez, Tiago, mudar a perspectiva, porque às vezes a palavra doutrina na cabeça de muita gente já está desgastada. Na cabeça de muita gente, vai ser um estudo seco, árido, e eu não vou para lá não. É o culto. E é por isso que eu amo a pregação expositiva. Porque, por exemplo, eu vou estudar a doutrina da justificação pela fé, vou expor Romanos 3, 4, 5, exposição bíblica, pregação bíblica, e eu estou expondo a doutrina. Eu vou expor a doutrina do pecado, vou ler lá Romanos 5, vou estudar a obra do Espírito Santo, vou expor Romanos 8, vou expor João 14, 15, 16. Então, talvez é preciso mudar a palavra. É um culto de pregação da Bíblia, pregação das Escrituras, com bom louvor, com a boa exposição bíblica. Porque às vezes a pessoa ela vai gerando no coração dos crentes essa resistência à doutrina, exatamente por isso. É uma coisa, pouca gente lá, para ninguém interessa, é um estudo assim também mais maçante, mais enfadonho, mais árido. De repente a pessoa cria uma resistência com doutrina por causa disso. Doutrina é uma coisa maravilhosa. E elas são os pilares da nossa fé, são as verdades gloriosas das Escrituras, né? A doutrina da criação, a doutrina da providência, a doutrina da redenção, a regeneração, a santificação, a glorificação, o estudo da igreja, o estudo da salvação, o estudo dos anjos, o estudo do céu, o estudo da bem-aventurança eterna, são verdades pivotais da fé cristã, mas que você pode abordar tudo isso mediante a exposição das Escrituras. É por isso que eu me encanto, Tiago, porque às vezes as pessoas levam muito para o estudo temático, né? Pregação temática. E o que hoje eu penso que alimenta a igreja, que sustenta a igreja, que fortalece a igreja, que leva as pessoas de volta para a Bíblia, é a pregação expositiva. E na pregação expositiva você aborda todas as doutrinas, porque Martin Lloyd Jones dizia isso, né? Toda pregação, por exemplo, é evangelística. Você expõe a doutrina, é evangelístico, por que não? Você expõe a doutrina sobre Deus, a doutrina de Cristo, a doutrina do pecado, a doutrina da salvação, a doutrina da justificação pela fé, é evangelístico. Então convida o povo, traz o povo para ouvir a palavra de Deus. Porque se eu boto, é doutrina, eu não vou lá não, porque eu já sei essa doutrina. O novo convertido não vai lá não, porque isso aí é alimento sólido demais para ele. Eu não vou convidar ninguém para vir não, porque isso é doutrina, é para a igreja. Não. Convida todo mundo. Convida todo mundo. Enche a igreja de gente.
crente, descrente, expõe a doutrina através da exposição bíblica e os crentes vão ser edificados, os não convertidos vão encontrar uma mensagem de salvação, os neófitos vão crescer na fé. Isso é maravilhoso. Às vezes precisamos mudar a abordagem, não a essência. O evangelho é o mesmo, a palavra é a mesma, a doutrina é a mesma. Não mude uma vírgula, não pode mudar, mas a maneira de você apresentar, às vezes vai atrair mais. Reverendo Hernandes, uma última dúvida aqui. Claro. Igreja Presbiteriana de Pinheiros tem doutrina, tem exposição das Escrituras? Pois é, essa é uma coisa maravilhosa, porque Pinheiros é uma igreja comprometida rigorosamente com as Escrituras. Aliás, Tiago, meu testemunho hoje, de gente que está vindo toda semana chegando gente, o que atrai é Bíblia. As pessoas estão atrás de novidade, elas estão atrás de milagres, elas não estão atrás de teologia da prosperidade, elas não estão atrás de misticismo, elas não estão atrás de música do momento, de uma grande banda, elas estão atrás da palavra de Deus. É Bíblia, é só a Bíblia, de forma simples, muito simples, nada de rebuscado, nada de floreios, expondo a Bíblia, simplesmente expondo a Bíblia. É isso. É isso. Avenida Doutora Ruth Cardoso, 6.151. Se você tem a oportunidade de ir presencialmente, se você está longe de São Paulo, acompanhe a nossa programação pela IPP TV, no canal do YouTube. Antes de você ir embora, abre o seu Instagram e coloca lá, @HernandesDiasLopes. Você vai ver o Instagram desse homem de Deus aqui com quase 2 milhões de seguidores, cheio de pílulas de sabedoria ali, com frases curtas sobre a Bíblia e pensamentos cristãos. Tá bom? E Arival Dias Casimiro. Senão, né, a gente tem que falar dele também, né? Falar, Poxa, é nosso justo. chefe, né? É justo. Pastor Arival, um abraço para o senhor. Deus abençoe, gente. Um grande abraço.